professores de ciências, de biologia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Juvenal, eu estou como PEC de biologia, atendendo ciências no núcleo pedagógico. A pedido, vim apresentar para vocês, creio que muitos já estejam em contato com esse material, que são materiais digitais que chegaram para esse bimestre e estão aos poucos subindo para o centro de mídias, para que a gente utilize, né? E alguns de vocês, creio que já estejam utilizando esse material. Vou apresentar para vocês um pouco, né, de uma maneira bem simples, como que esse material está disposto e o que nós podemos fazer para melhor adequá-lo ao dia a dia das nossas atividades em sala de aula. Não pretendo aprofundar muito, porque o vídeo é um vídeo curto e a gente está ao vivo, tá, gente? Se tiver algum barulho, alguma interrupção aqui, eu estou na minha sala, no meio do expediente e no meio de uma obra aqui também, então vocês perdoem qualquer interrupção, né? Para cumprir o protocolo, né, primeiro a gente vê onde que a gente encontra o material de apoio para promover a aprendizagem. Até então, a gente utiliza o currículo em ação, material que está disposto na EFAP, né? Está aí o layout que é aberto quando a gente acessa, para que a gente possa baixar esses documentos, né? Esses documentos tem o material do professor, por disciplina, por série, né? As habilidades do currículo para esse ano, e os cadernos do aluno. Esse material ainda é um material de apoio para a gente, porém nós tivemos o acréscimo com o material digital. A fala que a gente tem até agora sobre o material digital é que a prova paulista vai ser baseada nesse material. Então, todo o trabalho que a gente vai desenvolver e que vai ser cobrado na prova paulista estará dentro desse material, do que tiver disponível no material digital. Tá? Lembrando que o material digital é um material de apoio que a gente pode e deve fazer as alterações de acordo com a necessidade de cada uma das nossas salas. Vou ver se eu consigo ir aqui. Onde que esse material se encontra? Para quem não conhece ainda, o material ele está dentro do centro de mídias, no Outros e no repositório. Vou ver se eu consigo utilizar aqui o repositório. Aqui. Esse material está aqui no centro de mídias. Bom, você vai abrir os materiais digitais. Nós temos os vídeos, né, dentro do repositório e a aba dos materiais digitais, que é essa aba que está aqui. A gente seleciona a etapa, a série ano, o bimestre e o componente curricular e solicita pesquisa. Eu não estou no site, tá? Eu estou utilizando um PPT e no PPT eu tirei algumas imagens para algumas especificidades para que a gente possa discutir aqui. Aqui no caso eu selecionei o ano letivo, né, 2023, presente ano, fundamental, ensino fundamental do nono ano, sexto ano, segundo bimestre, disciplina ciências. Quando eu pesquiso, ele me abre, nessa daqui, abriu até a aula 16, eu tenho as aulas dispostas para que possamos baixar ou consultar em PDF. Quando a gente consulta o PDF, ela abre em PDF, a gente pode ver todas as planilhas, todas as abas disponíveis, porém a gente não observa o comentário. Quando você baixa o PPT, né, o PPTX, você baixa para o computador e ao baixar o PPTX você tem disponível essa aula em PPT para apresentação. O que mudou da última? Deixa eu voltar aqui, vou tentar voltar.
ou não estou conseguindo voltar, mas o que mudou da última tela para essa? Quando eu baixo para o meu computador, aparece o link avaliar na frente das aulas. Tá? Então, depois que a gente baixa a aula de PPT, você tem o link, né, o botão para avaliar essa aula. Quando você clica no avaliar, você tem essa tela aberta, que é a avaliação do material digital. Tá? Aconselho vocês, nós conversamos com o pessoal, são PECs que estão montando esse material, e eles disseram que vão acompanhar sim, que vão levar em consideração o que vai chegar de avaliação da rede para eles. Então esse material, essa avaliação é importante que vocês avaliem o conteúdo, o tempo sugerido, a disposição desse, hoje eles chamam de conteúdo, né, que é um objeto de aprendizagem, e a relação dele com as habilidades, e enviem essa avaliação, esse registro, para o pessoal que está fazendo a curadoria do material. Deixa eu tentar mudar aqui. Pronto. Eu vou dar um exemplo. Aqui nós temos o material do sexto ano, eu abri lá. Eu separei as 3 habilidades, que são as habilidades propostas para o segundo bimestre, para o sexto ano do ensino fundamental. Isso, quando a gente compara com as aulas que estão liberadas já, a gente estava, por exemplo, até a aula 16, nós não tínhamos a última habilidade. Quando foi feito o primeiro material de apresentação, que nós fizemos uma formação aqui, a gente não tinha a última habilidade. Eu não estou conseguindo voltar para a tela aqui, mas uma das habilidades não estavam disponíveis. Hoje, quando eu fui fazer o levantamento do material para montar essa apresentação, vocês veem aqui nessa tela de agora que eu tinha aberto até a aula 16, até a aula 16 já estava aberta. Como que eu sei? O link avaliar já está aqui. Eu não tinha aberto as aulas 17 até a 24, porque elas estão subindo. Conforme elas vão ficando prontas, elas estão indo para o repositório, então elas estão subindo aos poucos. Quando analisei aqui a primeira aula, geralmente sexto, sétimo e oitavo ano, e no ensino médio, na primeira série do médio, a primeira e segunda aula são aulas de nivelamento, que vêm com habilidades, antes a gente chamava de estruturante, que são habilidades que elas precisam ser desenvolvidas para que atinja a habilidade proposta para aquele bimestre, série e ano. Então você tem essas aulas de nivelamento no começo. No caso aqui, a segunda aula já é uma aula, não é aula de nivelamento, no sexto ano. Já é uma aula que vai desenvolver as habilidades propostas para aquele ano e série. Trouxe essa tela para mostrar que dentro da aula você tem etapas, dentro do PPT. Por exemplo, do foco no conteúdo aqui, você tem a comparação da célula animal e a célula vegetal, e do lado tem uma célula que foi produzida pelo Gilson, nosso PEC de tecnologia, que ela foi impressa em 3D. Tá? Por que eu trouxe esse exemplo? Para mostrar para vocês que o material ele não é fixo. Tá? Não é que você tem que trabalhar esse material como ele está lá, como sugerido, com aquele tempo sugerido, apenas o que está na tela. Você pode incrementar com outras atividades, você pode usar como base, você pode ampliar esse material para ser utilizado na sala de aula. Então aqui há o exemplo da relação com o trabalho da tecnologia, que foi feita a impressão de uma célula vegetal. O exemplo que eu trouxe aqui é a aula 21, que eu abri depois. Lembra que eu falei que uma das habilidades não estavam contempladas até aquele momento que eu não tinha aberto. E essa habilidade, que é a 07, ela veio aqui
na aula 21 disponível para a gente, mostrando que o que está previsto das habilidades para o sexto ano, o material digital já contempla todas elas. E onde que eu vejo? Quando eu baixo o PPT, eu abro o modo de apresentação dele. Ao abrir o modo de apresentação, a habilidade fica disponível nos comentários, inclusive com tempo estimado, né, proposto para o desenvolvimento de cada uma das telas, cada um dos slides daquela aula. Claro, gente, é um tempo estimado, ele não leva em consideração chamada, né, ele leva em consideração o tempo de deslocamento do professor. É um tempo como se você estivesse começando ali, deu o sinal, você começa aquela aula. Tá? Então, vale lembrarmos que esse tempo é um tempo planejado, o que é desenvolvido real na sala de aula é a adaptação de cada um de nós. Então, muitas vezes a aula proposta aqui, que é prevista para 45 minutos, a gente não trabalha em 45 minutos. Em algumas salas ou algumas realidades a gente consegue trabalhar em menos tempo, em outras a gente precisa de 2 horas aula para isso. Em outras a gente tem que fazer uma adaptação, né? Mudar totalmente, então varia de acordo com a condição de cada uma das nossas salas. Então, próxima. Aqui um quadro comparativo, né? Para quem duvida da relação entre as situações de aprendizagem do material anterior do caderno do aluno, o material que também está vigente, mas agora nós vamos ficar no material digital. Nós temos a comparação do caderno do aluno, das situações de aprendizagem desse caderno do aluno e do material digital, para que vocês vejam que foram pensados para que mantivessem a fidelidade na sequência dessas situações de aprendizagem. Então elas mantêm a sequência, elas são fiéis, e o que muda é apenas o material de apoio, tá bom? E as adaptações que sempre tiveram livres para que a gente fizesse, essas continuam. No sétimo ano, o quadro de habilidades, aí a gente tem aqui um outro exemplo para vocês. Você abre as situações de aprendizagem, você abre as aulas, e nessas aulas a gente tem o conteúdo, o objetivo, né? O conteúdo é o objeto de aprendizagem. E a hora que a gente abre, nesse caso aqui, se vocês voltarem ao vídeo, dá para ver que essa habilidade ela não está no quadro de habilidades que a gente abriu para o sétimo ano. Porém, é uma habilidade que ela como dizia no outro quadro, né, em outros momentos que nós tínhamos no período de distanciamento, é uma habilidade estruturante. Então, é uma habilidade que é necessário trabalhar nesse nivelamento para que depois você possa desenvolver a 05, que é uma habilidade específica para o bimestre, série e ano. Tá bom? Então, quando você abre o modo de apresentação, de novo, para que a gente não se perca, né? Nós temos aqui no comentário desse modo de apresentação, você vê a habilidade que está descrita para aquela aula. Tá? Não necessariamente é a única habilidade que a gente pode desenvolver dentro do que está proposto para essa atividade, tanto no material digital quanto no material que a gente tem no caderno do aluno no sistema, no repositório. Tá bom? Aí está aqui a habilidade 05, que é discutir o uso de diferentes tipos de combustíveis, máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar e argumentar sobre os avanços, perspectiva econômica e consequências socioambientais. Como que a gente pode desenvolver a 05 sem conhecer o que é calor, o que é transferência de calor, que é o que prega a habilidade EF 07, Ciência 02, que é a anterior, que está proposta no nivelamento. Vou dar a próxima. No nono ano, também a mesma coisa, a gente faz o levantamento das habilidades, compara com o material que está disponível
né, já em PPT ou PDF no repositório do CMST. E aqui a gente tinha um relato, né, de que ainda não havia, os professores não haviam encontrado ainda o trabalho com a genética e até o começo da semana não haviam essas aulas sobre DNA, né, da 17 para frente, que aqui vocês veem no quadro que eu só abri duas, né, antes de fazer o print, e que ainda estava falando de tecnologia. Então, o conselho que a gente dá quando você não tiver, aguarda um tempo, né, continua trabalhando com outros materiais, essas aulas estão subindo aos poucos, né? Então, o pessoal estava desesperado que não tinham começado a falar de genética ainda. Aliás, eles já tinham começado a falar de genética e não tinha as aulas referentes à temática, né? Então não daria como trabalhar. Falei, dá para trabalhar assim, a gente não tem como único material de apoio o material digital. Então vamos trabalhar, vamos fazer a adaptação, se tiver ou não essa aula disponível. Quando essa aula estiver disponível, se a gente já trabalhou, a gente observa e vê se deixou de trabalhar algo que está presente nela para fazer esse resgate. Mais uma vez, a proposta é que o que for cobrado na prova paulista saia apenas desse material. O material digital, aqui só para mostrar que na biologia não é diferente, a gente seleciona, esse material vai estar disponível. Ele tem relação sim, como foi falado no fundamental, tem a avaliação, a mesma avaliação que foi aberta, que é aberta para análise do material no fundamental é do médio. A gente deve fazer essa análise. A relação das habilidades, né, com as habilidades trabalhadas no material também é a mesma, ela bate, ela tem relação. Né? Aqui um pouco do material para que vocês vejam, né? Para quem já ouviu a formação, a gente traz sempre a necessidade de trazer um complemento ou não para essa atividade. Aqui eu trouxe um complemento externo, não só trabalhar os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas também a gente trazia ali as metas de cada um dos objetivos como exemplo. A gente pode sempre e deve, na medida do possível, complementar esse material. Ele sempre traz conteúdos. Aqui ele não apareceu na apresentação, não sei porquê. Apareceu. Ele sempre vem com as habilidades. Quando você coloca o material no modo apresentação, o PPT no modo apresentação, ele aparece o tempo estimado para começar, o tempo estimado para cada uma das etapas, como foco no conteúdo. No caso dessa atividade, ela vai trabalhar a habilidade ensino médio, primeira a terceira série, ciência e natureza, 102. Ela tem um tempo para começar de 7 minutos proposto, gente. A parte do foco no conteúdo, 7 minutos. O tempo previsto para prática, na prática é de 8 minutos e o aplicando o tempo previsto é de 20 minutos. Lembrando, previsto, tá bom? A gente tem uma gama de possibilidades e de realidades e a gente consegue e deve sempre adaptar esse material. O exemplo das habilidades do ensino médio, esse eu peguei nas habilidades que estão propostas, né, no quadro de habilidades, e recortei para trazer para cá e para a gente fazer esse exercício de depois anotar ou comparar para ver essa relação das habilidades propostas no quadro de habilidades e as habilidades desenvolvidas no material digital. Tá? Aqui vem o exemplo, né, na apresentação do material da segunda série do médio, uma habilidade que ela não está como única habilidade desenvolvida nessa aula, mas ela está como única citada. Então a gente tem essa possibilidade também, se vocês puderem abrir a primeira aula, que está como aula 3, porque as duas primeiras foram retiradas do
do repositório. Então, se vocês olharem a terceira aula, essa aula 3, né, vocês vão ver que está proposta uma habilidade para essa aula. Porém, se você olhar no quadro de habilidades da segunda série do médio, nós temos pelo menos mais 2 ou 3 que a gente consegue trabalhar dentro desse objeto de conhecimento proposto para essa aula. Então, fiquem atentos com essa questão nas nossas aulas. Não confiem apenas na habilidade que está descrita na apresentação. Olhem o material, analisem o material, comparem com as habilidades e observem a possibilidade de desenvolvimento de outras habilidades com esse material. Algumas delas, eu já cheguei ao final aqui do PPT, algumas dessas habilidades, elas são possíveis de ser trabalhadas em várias aulas do material digital. A mesma habilidade ela pode ser retomada e é frisada e é evidenciada em 2 ou 3 ou 4 aulas. Em compensação, algumas outras dependem de 1 ou 2 aulas e cabe a nós focar ou desenvolver essas habilidades de acordo com a necessidade das nossas salas. Tudo bem? Muito obrigado a todos. Estamos à disposição no núcleo pedagógico. Se vocês precisarem, entre em contato. Um abraço a todos e bom trabalho.